Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um grande episódio aqui do Altercast, diretamente do CFU, o Congresso da CF Contabilidade, diretamente de Angra dos Reis, esse paraíso do Rio de Janeiro. Hoje o nosso papo agora vai para tecnologia. Temos aqui o Jefferson, o Jonathan e o Luiz. Vamos bater um papinho sobre como a tecnologia pode interferir positivamente e como se você não está nela, você está ficando para trás, ok? Começando agora então, vamos, como sempre, cada um falar um pouquinho sobre si, para quem está em casa conhecer você. Então, Jefferson, por favor. Olá pessoal, eu sou o Jefferson, atuo no CRCRJ, sou um profissional da área de recursos humanos e a tecnologia vem acrescentando demais a agilidade dos nossos processos na área de gestão de pessoas. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Isso aí. Jonathan, bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Jonathan Matias, sócio fundador da Contab Hub Tecnologia. Atuo diretamente nas soluções de inteligência artificial para contadores. Então, assim, essa sinergia tecnológica é extremamente fundamental para que a inteligência artificial seja implementada de uma maneira cada vez mais fluida e natural. Então, estamos aí Perfeito. para conversar um pouquinho sobre isso. Bom, e Luiz, bem-vindo. Obrigado. Fala pessoal, eu sou Luiz Ricardo, sou diretor executivo da Neotech, uma empresa aí feita de TI para contadores. Não é normal a gente escutar falar nisso, né? Sim. Mas é uma empresa Deveria que ser, né? deveria ser, mas realmente é uma empresa pensada para contabilidade. Também sou membro da Comissão de Tecnologia do CRC, do Rio de Janeiro. Então estou aí para bater um papo sobre todos os assuntos referentes à tecnologia, porque a gente acaba andando em todos os setores, né? A gente tem aí o profissional de RH, onde a gente Sim. consegue ter uma influência muito grande, tem a inteligência artificial que conversa bastante com a área de TI. Então estamos aí para bater um papo e tentar somar com quem está assistindo a gente. Com certeza. Imagina nosso amigo do RH, um e-social na mão. Eita, Imagina como seria, né? No papel ainda. É isso. A tecnologia está em tudo, galera. Está em tudo e influencia diretamente no escritório contábil, né? Nos processos internos, nas rotinas automáticas que o rapaz antigamente tinha que se dedicar, fazer um cálculo na mão, que hoje em dia não precisa mais. Isso. O volume de erros reduziu drasticamente, né? Você se torna um escritório mais ágil para o seu cliente e, consequentemente, o valor de entrega do que você faz é muito maior, que reflete diretamente no seu faturamento. Sim, claro. Basicamente, é isso. A tecnologia vem para te apoiar a ganhar mais em menos tempo, né? Eu complementando esse ponto que você levantou, aproveitando aqui o Jefferson, nosso profissional de RH e DP, relembrar, como você falou do E-Social, há pouco tempo nós tínhamos aí o Conectividade Social, versão 1, com problemas de Java Nossa, diariamente, o é... Conectividade Social 2, que veio para corrigir, mas veio novos problemas, e agora finalmente parece que a gente tem menos problemas com a social. A gente pode dizer isso, Jefferson? podemos dizer sim, porque o F-Social ele concentra toda a base de dados da área trabalhista. E aí você consegue ter integrado com o FGTS Digital e com a DCTF Web, né, o portal de geração de guias. Mas para o profissional da contabilidade isso muda um pouco, porque ele tem que ter uma abordagem de se aproximar mais do empresário. E ele usando a inteligência artificial, a tecnologia, ele consegue explorar da folha indicadores, informações relevantes para ele poder distribuir isso para o cliente, que vai fazer toda a diferença na prestação de serviço que ele realiza hoje. Sim, Porque entregar recibo, guia e folha de pagamento, qualquer um faz. qualquer um faz. Né? Transmitir o e-social é o essencial, é o básico, todo mundo vai fazer. Mas entregar informação que seja relevante para a tomada de decisão do empresário. E aí poucos terão, né, essa ferramenta, essa inteligência, essa abordagem. Eles precisam muito da tecnologia e principalmente, né, da inteligência artificial para poder coletar essas informações e passar indicadores importantes. Você, quando você falou no comecinho, você tira a mente da pessoa de Sim. processos repetitivos e deixa ela mais estratégica, né? Isso a gente bate muito nessa técnica, que o contador, ele é estratégico. E isso que ele tem que estar na mente dele. Ele não pode ser mais o cara que gera guia, né? Ele tem que estar presente na vida do cliente de forma estratégica, definindo, porque no papo anterior que a gente teve aqui, o contador tem o poder de evoluir e se o cliente não está junto com ele, de quebrar uma empresa, né? Então, ele tem que estar muito ciente da função dele, tem que trazer o cliente para perto e dizer, olha, aqui está errado, vamos seguir por aqui,
essa tributação assim, 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 assado. Se você seguir nesse caminho, você pode tomar uma multa aqui. Isso tudo é muito presente na vida do contador e com uma IA bem estruturada, com um escritório muito bem estruturado, tudo isso facilita demais, né? Sabe um papo interessante e curioso até dentro desse processo de contabilidade consultiva? Teve uma vez que eu estava conversando com um contador e ele estava lamuriando porque o cliente dele não quer saber sobre balancete, DRE, não quer saber sobre as informações contábeis e tal. Eu perguntei para ele, quantas vezes você sentou com esse cliente para explicar para ele a importância disso? É isso. E aí ele falou assim, mas quantas vezes você sentou com ele para poder falar sobre isso? E aí, quando a gente usa a inteligência artificial no aspecto mais basilar, que é a geração de texto, a gente pode fazer o seguinte: tu tem um perfil, Jefferson outro, Luiz outro, Léo outro perfil, e eu posso, com o mesmo dado, pedir para a inteligência artificial gerar 3 textos para perfis diferentes. E aí eu vou conseguir alcançar meu objetivo, que é a minha estratégia de comunicação, que é efetivamente ser consultivo num aspecto de que o meu cliente vai me entender, porque não adianta Sim. nada a gente fazer uma baita de uma apresentação, faz uma pompa e aí chega lá, o cliente fala assim: "Ah, beleza, né? Pega esse papel que você entregou ali", porque às vezes muitos imprimem, né, o Uhum. relatório, pega É, lá e coloca como. Daqui a pouco você vai visitar esse cliente, você tá vendo ele pegar o rascunho lá, que era o trabalho que tu fez. Então, esse sim. processo é importante. E acho legal, assim, a gente falar sobre inteligência artificial, mas a gente que visita muitos escritórios, tem contato com muitos contadores, a gente fica preocupado com a visão que os contadores estão tendo da IA ainda, como se fosse algo que não vai acontecer. E não é que não vai acontecer, ela já Já aconteceu. aconteceu. E Se ele não sabe, eu acho que talvez é bom, ele já ficou para trás. talvez essa seja a informação mais importante É, desse momento aqui para vocês que estão assistindo a gente. Aí já exato. aconteceu, né? Então, é interessante que a empresa se estruture. Eu já tenho 15 anos aí atendendo contadores e a gente diz que a nossa história da nossa empresa se confunde com a modernização da contabilidade. Lá em 2010, a gente veio acompanhando essa modernização, somente da área de DP, que começou a surgir com a entidade social, né? Uhum. É, e hoje a gente vê que tem escritórios que estão pensando talvez em inteligência artificial que não tem um equipamento funcional. É um equipamento que eu digo que sempre. O equipamento ele nunca pode pensar depois de quem está operando nele. Sim. O gargalo de produtividade de uma empresa tem que ser a sua mente, não o computador. Uhum. Tá? Se você clicar ali para exibir alguma coisa, o computador tem que exibir e aí você depois pensar no próximo passo. Não você já ter o próximo passo na cabeça e esperar Esperando no aquele computador computador. carregar, compilar aquelas informações para ser exibido. Exatamente isso. E, cara, eu acho que todo contador ele sempre pensa em ganho de tempo, mas ele não dá valor a essas soluções como a inteligência artificial, Sim. como um bom equipamento no escritório, né? E trazendo para o lado do professor Jefferson, é a questão de como isso deixa o trabalho do colaborador melhor. E um trabalho do colaborador melhor, ele atende o quê? O cliente melhor. E o que que o dono de escritório, responsável por um escritório, gerente de escritório quer? Um bom atendimento para o cliente. Isso é bom, só é possível um bom atendimento para o cliente não com IA, né? A IA vai fazer com que o profissional, colaborador, trabalhe bem. Trabalhe bem, exatamente. E aí ele trabalhando bem, ele vai atender o cliente bem. Cara, é o sucesso de qualquer negócio. E um É que, cliente bem é um cliente para a vida. É isso. exatamente, que dentro desse aspecto aí, eu me lembrei de um caso Foi na semana passada, eu estava conversando com um contador e ele estava dizendo que o time de DP estava levando algo em torno de 4 a 5 dias para poder fazer a checagem das informações de fechamento Uhum. antes de mandar para o cliente. E aí eu demonstrei para ele uma solução com inteligência artificial, que pega todos aqueles relatórios que ele já tem, e aí eu falei para ele, cara, vamos analisar aqui junto. E aí foi uma questão de 20 segundos, ela fez o processamento e mostrou para ele aqui, ó, divergência nesse. Uhum. Quanto tempo o Aí. time agora dele ganha para fazer outras coisas? Que tem muito contador que tem receio de falar assim, ah, a inteligência artificial vai me substituir. Não vai. E eu costumo falar o seguinte:
a inteligência artificial não vai substituir nenhum contador. Porém, os contadores que não utilizam o IA serão substituídos por Uhum. contadores que saibam utilizar. É isso aí. Porque o nível de produtividade, a gente já não está falando de, por exemplo, você usar um sistema ou um e-mail. A gente está falando de uma diferença de você conseguir fazer 50 planejamento tributário em uma semana e o outro fazer um. Uhum. É isso aí. E a tecnologia assusta muito, né? Assusta. É, Mudança a- assusta, e a tecnologia a está gente ali vê atrelada em à todos mudança. esses saltos tecnológicos que já tivemos aí, o cara do Telegram, vou mandar um Telex, telefone. Uhum. Eu vi outro dia uma história de que quando as calculadoras foram inventadas, os professores de matemática protestaram porque os alunos iriam ficar burros e estamos aí na era da inovação com as calculadoras ainda assim, entendeu? Então assusta muito algumas pessoas e as pessoas têm que entender que é uma ferramenta. Ela não está te substituindo. Você precisa saber usar essa ferramenta, né? Isso que é o fundamental, né? Isso que vai te colocar à frente da concorrência. E para estar à frente, Léo, o profissional não pode ser operacional. Não pode. O profissional tem que ser analista. Porque quando ele faz uma pergunta, quando ele dá uma ordem de comando para a inteligência artificial fazer uma leitura de dados, criar uma estrutura, oferecer para ele uma ferramenta e informação, ele precisa saber analisar aquilo. Sim. Né? A inteligência vai trazer todos os dados para ele, mas ele não pode ficar preso naquela rotina que ele tinha antes, ainda de cadastrar uma informação, utilizar recursos que antes eram, sabe, engessava um processo. Tem gente que tem dificuldade em separar tarefas de processos. Tem várias rotinas presas, controla um monte de coisa, quando você pode utilizar uma ferramenta artificial que você vai fazer um processo único. Sim. Então, ele tem que ter essa inteligência. Poxa, eu posso modernizar, eu posso otimizar essa minha rotina. Então, assim, vai muito do que ele fala, né? Com explorar os recursos da inteligência artificial, mas também trazendo a satisfação que o Luiz acabou de abordar. Sim. Será que o cara está ali, ele está com o equipamento necessário para ele poder utilizar? O ambiente ao redor dele é favorável? Né? Ou ele está preso a uma rotina de atender telefone? O cara está fechando, na minha área, né? Folha de pagamento, mas ao mesmo tempo ele está numa rotina soberbada ali de telefone, de e-mail das pessoas perturbando ele, assim, eu digo no Sim. setor de equipe, setor Sim, sim. cliente, ele não tem aquela concentração, ele não se torna De um analítico, cliente ele tá pedindo alguma coisa em operacional. contato, passa guia tal. Ele Ele- nem precisaria, ele pode ter uma inteligência artificial vinculada ao Sim. WhatsApp que ele pede, já manda para ele direto por ali e acabou. Ele nem fala, né? Você vai falar com um chatbot automatizado. Exatamente, Você exatamente. não precisa Agora, interromper a sua rotina para atender um cliente ou pegar uma guia. Isso não existe mais. É. Exato. o Léo, o empresário contábil também tem que olhar para essa parte trabalhista, Sim. porque ele domina muito a parte tributária, a área contábil. Agora, a área Uhum. trabalhista, por muitas vezes, está entregue na equipe do DP. E aí, pessoal, é importante, conheça a rotina da sua equipe de departamento pessoal. Talvez essa ajuda que ele pediu para o nosso colega aqui, se ele tivesse acesso, se antecipando, ele já conseguiria resolver isso de modo bem mais, né, assim, recente, Sim, antes da sim. entrega, né? Sim, Otimizando o trabalho. Então, isso é fundamental hoje em dia. Você antecipa problemas também, né? Sim, Pensando nesse ponto de otimização de trabalho, as pessoas ainda estão muito reticentes. A gente teve um evento no Sescom do Rio falando justamente sobre monitoramento de equipes e LGPD. Esse confronto. Em que momento eu posso monitorar minha equipe? Como eu posso monitorar? E essa questão de produtividade que o Jefferson está levantando, de você ter informações, o contador, ele precisa ter um cuidado com a equipe dele do que ela está fazendo. A gente escuta direto, assim, é muito recorrente. Você coloca uma equipe, um profissional em home office e ele começa a trabalhar para 2, 3 empresas diferentes, você pagando um salário para ele. Isso Sim, acontece muito, a gente acontece. bate muito papo com gente sobre isso. Ontem, conversei com 2 pessoas que aconteceram isso. E assim, entre 5 pessoas que conversei ontem, 2 falaram que Vamos aconteceu. falar. Então é algo que está sendo recorrente. E existem mecanismos legais para você fazer o monitoramento da equipe Sim. com sistemas, com softwares que são legalizados para isso. Então, esse é um ponto que, juntando aqui o assunto dos 3, né, que é a TI, RH e Aham. inteligência artificial, esse sistema ele tem inteligência artificial, né, que vai monitorar o que a pessoa está usando. Se o empresário ele pensa numa contabilidade digital,
é impossível ele ter uma contabilidade digital organizada sem um sistema desse. Sim. Como é que ele vai manter alguém em atividade em home office se ele não sabe o que esse colaborador está fazendo? Não, Exatamente. não Que é a imagino. grande discussão do momento. Sim. É, Vamos implantar home office? Não, vamos trabalhar em modo híbrido. Híbrido, né? é. Vem cá, você tem uma descrição do que o cargo do seu profissional ele é responsável por fazer? A inteligência artificial consegue até fazer uma descrição de cargos, Sim. né, do que aquele profissional precisa fazer. Mas quando você conhece o que o seu colaborador realiza, você não faz o afastamento da cultura, que é o grande dilema. Pô, o cara tá de home office, se afastou da minha Se cultura. afastou, Não tá exatamente. trabalhando do meu jeito. Você O padrão pode tá se o perdendo, padrão né? está se perdendo. Você não perde isso, porque você tem a descrição do cargo. Ele está distante fisicamente, sim, mas você sabe em modo detalhado de tudo que ele realiza, o que ele pode te entregar naquele dia que ele não está ali. E aí volta ao que você falou anteriormente, né? Ele dá esses dados todos, mas o cara precisa saber interpretar esses dados de forma Exato, assertiva, né? exato. E aí um bom Onde entra relatório, onde entra IA. Onde entra A IA pode apontar a produtividade da sua equipe. Olha, tal pessoa caiu a produtividade comparado do mesmo período ou É, comparado com o mês exato. anterior, está mais abaixo. De repente, alguma situação pessoal que está acontecendo, Uhum. né? Ou, né, pode acontecer ele estar trabalhando para outras pessoas? Pode Sim. acontecer, mas pode Sim. ser uma situação pessoal também. Sim, Ele sim, está num momento sim, difícil da vida, e aí cabe ao gestor sim. analisar esses dados friamente, entender e chamar aquela pessoa falando o que está acontecendo, tarará. Aí ele pode expor o que está acontecendo ou descobrir se que ele está trabalhando para outras pessoas. Pode, aí, ou então é só uma produtividade, a produtividade caída, caindo normalmente, pô, você está com um treinamento, não entra ali para ajudá-la a performar, né? Daí, como que tecnologia e a IA atrelada a esse gerenciamento interno pode fazer o escritório funcionar melhor, né? Porque Existe uma equipe mais treinada, talvez ele performe muito melhor do que depois. existe uma coisa que é complexo para nós, e aí eu vou trazer aqui alguns dados que chamam muita atenção nesse universo da inteligência artificial. Por exemplo, vocês já pararam para pensar quantos vídeos são feitos upload no YouTube por dia? São alguns bilhões, né? Existe uma estimativa que versa em torno de 150 milhões de vídeos são feitos upload no YouTube por dia. Considerando que cada vídeo leve mais ou menos 5 minutos, nós levaríamos algo em torno de 37 anos para conseguir assistir todo esse conteúdo De um dia. de um dia. Nossa. Então a gente está numa era em que o volume de informações que é produzido no mundo, ele vai além da nossa capacidade de processamento natural. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente vai analisar uma determinada variável, como por exemplo, por que que o meu colaborador deixou de performar? Por que que a minha cultura está se perdendo nesse aspecto? Existem variáveis que apenas com ferramentas tecnológicas Sim. você vai conseguir chegar numa conclusão razoável. Como, por exemplo, o modelo mais avançado de inteligência artificial que está lá entre os LLMs, né, que é o Uhum. GPT-4o, tem o Preview e tudo mais, ele faz um processamento em torno de 750 bilhões de parâmetros em 320 milissegundos. É uma coisa assim. Isso é real. E a gente não consegue conceber, em menos de um segundo você escreve, dá um enter, ele começa a te responder, Sim. mas antes dele te responder, ele já fez toda aquela triagem de parâmetros. Sim. Então, dentro desse aspecto, talvez os contadores estejam com essa reticência em aversão ao e-mail, em aversão a usar o WhatsApp em vez de ligar no telefone ou sim. ligar. Esse dilema que o próprio marketing digital de 2014 veio ali, que muitos contadores falavam assim, não, eu tenho que fazer porta a porta, eu tenho que visitar, é muita indicação, não sei o que. É Hoje, importante também, mas ele é também ele é uma ferramenta, uma estratégia atrelada a outras, né? São duas Exato. questões É, diferentes. então, ele continua sendo importante, mas ele não pode descartar o Não. digital. ele não pode, por exemplo, chegar para um cliente, imagina um contador, que o cliente chega e fala assim, me dá teu WhatsApp, eu não tenho.
Exato. É, Eu imagina. não tenho O conta. cara já fica um pouco pé atrás. É. Como assim o cara não tem WhatsApp? O WhatsApp, Né? o Pix, né? O O próprio Pix, exatamente. Esse conceito também tu deve lembrar da história de domínio em relação ali a arroba, Sim. escritório e tal. Aham. Uhum. Eu lembro que teve um contador que eu estava conversando, ele falou, cara, eu não confio em empresas que é @gmail.com. Eu não confio em empresas que é @yahoo.com, ou seja, não que o Google e Yahoo tenham algum Sim, problema, sim. mas é porque o cara ele não não tem, comprou não tem um domínio próprio para usar como e-mail, né? Exatamente. Teoricamente, né? Você pensa como cliente, pô, se o cara não assinou um domínio, então ele é uma empresa grande o suficiente para me atender, né? E eu digo que o domínio, tá? Ele é como se fosse a identidade do empresário, Sim. tá? É a tua foto, tem a tua fotinha lá Aham, na identidade. O domínio é isso. Ele tem lá um registro, você pode consultar, além do CNPJ, você pode consultar o registro, vai lá conhecer o site, vai ver o posicionamento dele no Google. Sim. Então você tem sério um mecanismo que passa confiança. Sim. Você não vende pela internet um serviço de contabilidade, é muito difícil, porque é um serviço de confiança. Você precisa confiar para você vender. Se é um serviço de confiança, você precisa da indicação. Mas você também precisa, você vai ter que receber duas indicações. Estou abrindo uma empresa, recebi indicação de dois contadores. Ó, ele é bom e ele é bom. Beleza. Vou lá visitar a página dele no Instagram, vou visitar o site, vou botar no Google aqui o escritório dele. Outro todo estruturado, com imagens sem estar padronizadas. Desconexas, né? Com o Desconexas. assunto. E o outro todo direitinho lá, com um trabalho legal. Você Mas vai fechar com quem é o quem? mais estruturado no final das contas, né? E aí isso é um ponto de decisão, no final das contas, né? E é uma mudança de paradigma, porque se a gente for observar hoje em dia, os empresários que têm em torno de 30 anos, eles nasceram na década de 80, 90. Então já é uma era que teve muitas transformações tecnológicas, e dentro dessa percepção, esse cara hoje ele não aceita que você não queira fazer uma reunião online com ele. Uhum. Cara, levantando essa questão do domínio, né? Hoje você, em paralelo ao Gmail que ele estava falando, hoje você consegue ter um domínio e ao mesmo tempo usar um e-mail Gmail, um e-mail um portal Outlook, Sim, que é só sim. você hospedar dentro da Aham. Microsoft. E a gente, inclusive, é uma revenda Microsoft, né? A gente é certificado para isso, onde dentro da Microsoft a gente consegue fazer com que toda aquela acervo de dados esteja respeitando a LGPD. A Microsoft ela consegue, por exemplo, fazer todo um rastreio de tudo que foi feito num documento, por exemplo. Somos Muito bom. 4 usuários diferentes. A gente opera o mesmo documento. Se o Jefferson alterar uma vírgula, vai aparecer no relatório. Eu consigo retroceder aquele documento para quando ele colocou, ele retirou uma vírgula. Aham. Então, mas isso é muito caro, eu sou pequeno. É por licença, por usuário. Se Isso você aí. tem um usuário ou tem 100, você vai pagar proporcional. Então não tem motivo hoje o cara não pensar em tecnologia para transformar o escritório dele numa contabilidade digital, Sim. consultiva, começar a pensar na aplicação da IA, porque tudo são degraus. Degraus, né? E se esse escritório não está preparado ainda, não se preparou para lidar com o LGPD, ele está bem atrasado também, Ah, porque sim. a gente conversando antes de começarmos a gravar aqui sobre isso, a LGPD é um potencial gigantesco de quebrar o escritório, caso Sim. algum vazamento de dados e tudo mais, porque são multas pesadíssimas, né? Então ele tem que ter uma estrutura tecnológica de sistema, de computadores, de servidores, de backups em nuvem, muito bem estruturadas e muito bem seguras também, né? E é onde entra ali, E o de RH. gestão também. Sim. Ele precisa, o empresário contábil precisa fazer as atribuições de permissionamento dos seus colaboradores. Exatamente. Isso estou falando de modo interno. É. De modo externo, quando ele se relaciona com o cliente, também tem que existir ali Sim. um filtro. Né? A Quem, gente vê hoje... quem da empresa que ele atende que vai ter acesso a determinadas informações, né? Exatamente. A gente vê hoje um certificado no formato A1, todo mundo tendo acesso a tudo, né? Um dilema que aconteceu principalmente na área trabalhista é a questão do setor de saúde e segurança do trabalho transmitir os eventos de coisa social. E aí, quando a empresa está liberando o certificado para essas clínicas que realizam os exames, lá, as clínicas estão com os permissionamentos de transmitir apenas informação de saúde e segurança do trabalho, ou a clínica tem acesso a tudo e vê salário de empregado, trabalhador afastado? Estamos falando de uma situação bem operacional aqui, Sim. aprofundei, mas
que demandam um pouco de gestão. Sim. E só o profissional da contabilidade consegue ter esse entendimento para falar, pô, deixa eu separar isso aqui, ajudar o empresário, porque a clínica só pode trabalhar com informação de exames periódicos, de saúde e segurança do trabalho. Então, nesse sentido, fazer gestão de modo interno dos seus colaboradores, dando a eles a responsabilidade necessária para cada um atuar no seu setor devidamente, né, parametrizado com software, com ferramentas, com inteligência, Exatamente. e também na parte externa, é a responsabilidade do profissional contábil. Né? E isso tem que ficar muito claro E olha para que todos poder aqui. que esse profissional tem na mão, Que né? poder E eles que ele não está têm. explorando, porque isso vira depois valor agregado do seu escritório. Isso vira dinheiro no seu bolso, no fim das contas. Isso vira mais profissionais atendendo, o escritório expandindo, mais empresas, mais visão das redes sociais, porque mais indicações. Entendem como a roda gira por um serviço muito bem executado desde o início, né? E tem um processo interessante que o Jefferson colocou, que quando a gente fala de LGPD, existem lá alguns aspectos e alguns termos, só para não entrar muito técnico aqui, mas dados pessoais sensíveis. Sim. Dentro de um escritório de contabilidade, a área onde tem maior número de dados sensíveis é no DP. Sim. Exatamente. Então, assim, é uma área que, por exemplo, imagine que pessoas não autorizadas na empresa descobriram sobre orientação sexual, sobre religião de determinado colaborador. Isso pode potencializar preconceitos dentro daquele ambiente e pode começar a gerar uma série de outras questões que o dono do escritório de contabilidade, ele acha que é bobeira. Ele acha que é uma coisa assim, não vai acontecer aqui comigo, acontece com empresas grandes. Mas que no fim ele que arca com as consequências disso, E né? pode gerar riscos. Porque de 2018 para cá foram várias mudanças e social do STF Web, FGTS digital e a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Aí a Sim. pergunta que eu faço: o profissional da contabilidade pegou o contrato de prestação de serviço e remodelou? Não. Fez um aditivo? Importantíssimo. Incluiu em todas as cláusulas essas informações necessárias de Lei Geral de Proteção de Dados, né, de acesso a essas informações, de tratamento desse Os dado. contratos de O que trabalho ele vai dele com os pegar? funcionários foram atualizados. Os contratos de trabalho, a gente estava falando isso agora há pouco também aqui. É fundamental, sabe? Então, assim, a gente precisa ser analítico, praticar a gestão para explorar esses recursos que vão agilizar o nosso Sim. trabalho. E aí, Isso, né? A gente tá falando de tecnologia e olha onde a gente entrou. exatamente. E aí, eu tenho na minha palestra, meus primeiros 15 minutos falando de setor jurídico. E eu não sou advogado, não sou da área jurídica. Mas eu não Mas aí- consigo falar de tecnologia sem antes falar do Termo de termo consentimento. Termo de consentimento. do colaborador com o Passa o empresário. bom e velho aceite. Deu aceite ali. Eu aceito. Eu não consigo começar se o contador não tiver um contrato dele, que o cliente está passando aquelas informações para ele, Sim. de acordo com a LGPD, a responsabilidade de cada um. Aham. Quando ele contrata o sistema que vai funcionar em nuvem, aquele sistema, por contrato, tem responsabilidade Sim. por aqueles dados? Então, como é que eu começo uma palestra para falar sobre tecnologia sem antes falar da parte jurídica? Você tem que mostrar É o para eles, começo de você tem que tudo. mostrar para eles, ó, onde vocês estão. Né? Vocês podem estar aqui no meio ou já um pouco mais estruturados, né? Sim, Você sim. dá um panorama geral para depois a gente dizer, bom, com a tecnologia, você que está aqui no comecinho consegue chegar percorrer esse caminho, você que está aqui, que bom, parabéns. É. Você já está bem avançado, né? Você traça esse panorama geral, né? Isso é muito importante você colocar todos numa mesma página, né? Porque senão ele não entende. Sim. O seu impacto sobre tecnologia não vai ter o mesmo efeito para todo mundo se você não der essa introdução. O Jefferson estava falando da questão da estruturação interna de um escritório ou de uma empresa no geral, e as pessoas procuram a TI para resolver a estruturação no servidor, Sim. na nuvem, mas a estruturação de dados nada mais é do que um espelho da estruturação da empresa. Exatamente. Do modelo de negócio. Aí Exatamente. eu sou chamado para organizar essa empresa na nuvem, tá? Alocar, tirar o servidor físico e colocar numa nuvem Microsoft, por exemplo. Sim. Eu chego lá, o cliente, as pastas, né, de trabalho da empresa estão organizadas por cliente. E dentro do cliente tem os setores. Mas como a empresa trabalha? Por setor. Então, por que ela está organizada primeiro por cliente e depois por setor? Primeiro ela tem que estar organizada por setor e depois por cliente. Uhum.
E eu E é uma com- mudança tremenda que É, precisa ser feita, né? Exatamente, porque é um trabalho. Hoje a TI, cara, ela não é mais o cara consertar computador, já passou disso faz muito tempo. Sim, A gente interfere diretamente nessa relação de sim, organização de sim, empresa. Alguém trabalha sem computador? impossível. Hoje Uma em empresa dia, trabalha bem sem RH, sem uma boa equipe que vai entregar aquele serviço? Então, tu começa a entrelaçar, você começa a entrelaçar tecnologia com ser humano, e as pessoas acham que são distantes, eles brigam, né? sim, Ser humano briga com tecnologia, uma coisa é uma coisa, outra coisa. um funciona em parceria com o outro. Não, eu Exatamente vou te isso. dizer um ponto interessante. A gente agora está trabalhando em projetos piloto de clone digital, avatar digital e todos esses aspectos assim. Uhum. Para criar um clone digital seu, eu preciso de um termo de consentimento que é regido pela GDPR, que é como se fosse a LGPD da Europa, Aham, pelas ferramentas da nacionalidade delas lá. sim. E você tem que gravar um vídeo literalmente dizendo: Eu, Eu Jonathan permito. Matias, autorizo a geração e a utilização da minha imagem, e por isso eu falo o código de segurança tal. Aham. Isso fica armazenado Porque lá. você está criando uma cópia digital, aquela IA vai responder como você. Então você Exatamente. precisa. Você tá criando uma persona virtual Uhum. sua, né? Exatamente. Então ela se torna você, né? E aí tem uma questão que a gente se faz a pergunta para os próprios profissionais da contabilidade. Vocês têm termo de consentimento da imagem dos colaboradores de vocês quando vocês pedem para eles criarem um vídeo para Uhum. botar numa Exatamente. Já campanha? entramos na área jurídica de novo. Exatamente. Porque isso tudo interfere, É. né? Lá na Alterdata, por exemplo, lá todos os funcionários na contratação, porque nós somos do marketing, nós gravamos vídeos nos ambientes internos, então um colaborador pode aparecer em um vídeo de rede social, um vídeo no YouTube, então esse termo todos assinam na contratação, todos estão cientes. Eu, por estar aqui apresentando o podcast, eu tenho uma autorização especial de uso de imagens, uso de voz, tudo isso é muito bem estruturado. Parte de TI, nós temos um servidor lá no nosso prédio com, com uma sala fechada, um cofre, na verdade, Uhum. praticamente uma sala cofre, que um eventual incêndio, entra um gás Acontece. extingue o incêndio. Esse servidor tem uma cópia dele em outro servidor nos Estados Unidos, estão trabalhando em paralelo. São proteções que nós, lá na Alterdata, criamos. Temos equipe de cibersegurança para Uhum. que, lá, né, por ser uma empresa Sim, com porte com grande. porte grande, são ataques constantes que a empresa vem sofrendo, né? Isso é natural, acho que qualquer Uhum. empresa acontece, você de TI sabe muito bem que isso acontece constantemente em qualquer tipo de segmento, e na Alterdata não seria diferente. A NASA é invadida, meu amigo. Exatamente. Então, assim, por ser uma empresa digital, uma empresa online, uma empresa de tecnologia, ela é visada. Então, esses ataques são constantes e a nossa equipe de cibersegurança está lá para proteger esses dados, porque são dados de 60 mil clientes, mais de 1 milhão de usuários, né? Então, imagina Sim. o problema, né? A quantidade de clientes nossos clientes, a quantidade de dados de clientes que os nossos clientes atendem, tudo passa por essa estrutura. Então tem que ser tudo muito bem planejado e estruturado. E no escritório de contabilidade também, não é porque nós somos uma empresa grande que nos preocupamos com isso. O pequeno precisa e muito se preocupar com isso. Léo, a gente, quando a gente fala de tecnologia, parece que muitas vezes a gente está distante da realidade do contador. Sim, E realmente, muitas das coisas que a gente está falando aqui é um pouco difícil de ser compreendido. A tecnologia hoje ela fica um pouco abstrata quando a gente vai falar dela. Às vezes você não visualiza de forma concreta sim, tudo que a gente está falando aqui. E é onde eu falo que a gente precisa dos profissionais que conhecem desse assunto. sim. Você falou que tem uma equipe de cibersegurança lá dentro. A gente tem um profissional de DPRH, a gente tem um profissional de IA, a gente tem um Sim. profissional de TI. Não adianta você querer, como contador, entender tudo sobre RH e 4 áreas IP, completamente diferentes. querer implantar uma IA sozinho, Não dá. cuidar da informática da sua empresa sem nenhuma E não ajuda. é um Ser chat. generalista, E né? não é um chat GPT, tá, Não, gente? é. Não é isso aí. Isso é basiquinho. Isso aí é a Isso é pontinha do bem- iceberg. Exatamente. Isso aí é o pense bem de antigamente. É importante a gente valorizar, entender que existe profissional que Sim. vai ajudar o contador a transformar tudo isso que a gente fala aqui, que é um pouco abstrato, às Sim. vezes, para quem não conhece tecnologia, fica um pouco distante da realidade, às vezes não entende o que a gente está falando, mas é para isso que existe profissional, para aproximar o contador
da realidade do que a gente está apresentando, Sim. né? Então, essa é uma mensagem que geralmente eu passo bastante. Procura um especialista, conversa pelo menos, para ele conseguir te explicar, para mostrar, você passa a sua realidade, que esse profissional, pela experiência dele, Sim. ele vai traduzir tudo que você passou em ações concretas. Ou dentro do procura escritório. um amigo, contador, Sim, que também. já tem, que já Sim. já esteja um pouco mais avançado nisso. Pergunta como é que ele fez, Sim. né? Pergunta como é que é a estrutura dele hoje. Se você é um franqueado da CF, com certeza você já passou por essas informações todas. E a rede está aí para te ajudar também. Uhum. Então, exemplos próximos a você, para você, pô, não sei a quem recorrer. Tem um amigo. Você O evento está muito legal nesse sentido, né? Que Sim, é tão... a troca que existe no eventos Sim. como esse, participe de eventos É. da CEF, ou eventos de contabilidade, né? Sim. Onde você vai ter palestrantes que vão falar sobre TI, vão falar sobre DP, sobre a tecnologia no DP, sobre inteligência artificial. São nesses momentos que você tem que pegar aquelas informações e olhar para dentro e falar: o que eu estou fazendo, né? Até Né? para passar uma bibliografia recomendada para o pessoal começar a interagir um pouco mais com a inteligência artificial, num aspecto de tirar o abstrato e ter uma ideia um pouco mais clara, tem um livro chamado The Coming Wave, do Mustafa Suleyman. Eu acredito que tem uma versão em português, só que eu não sei qual é o nome que traduziram. Uhum. Só pesquisar aí The Coming Wave. Uhum. E o primeiro capítulo ele aborda exatamente esse aspecto de a contenção é inevitável, ou seja, a inteligência artificial é uma tsunami Sim. que ela está vindo e quando os países estão se preparando para um evento de tsunami, a única coisa que eles fazem é evacuar. Não tem como você tentar botar alguma coisa ali que vai parar Não vai. a tsunami. Então, dentro desse aspecto, ele começa a dizer que, mesmo que a gente faça planos de sabotagem, de explodir todos os servidores de Uhum. treinamento de IA, vai continuar evoluindo, talvez até mais rápido Sim. do que tem acontecido. A contabilidade vai precisar muito, cara, da galera que conhece, está acostumado com tecnologia, está acostumado com essa metamorfose. Por Sim. quê? Quem trabalha com tecnologia precisa o tempo inteiro estar atrelado ao novo. Quem trabalha em tecnologia não pode ter medo do novo. É Esse completamente é o passo oposto. 1, né? E Você tem que estar acho disposto a abraçá-lo. E eu tenho 3 pontos dentro da contabilidade para mim, que é o 2010, que eu falo que é a informatização da contabilidade, 2020 é a contabilidade digital, devido à pandemia, a questão do home office, Uhum. 2024 é a inteligência artificial. Sim. E aí você vê um espaço de 10 anos entre a informatização e a contabilidade digital. Depois você vê um espaço de 4 anos entre a contabilidade digital e a inteligência artificial. Os próximos passos vão ser cada vez mais curtos. Para acompanhar, meu amigo, vai ser difícil. Se Vai ser você não difícil. acompanhar, foi o que ele falou ali na frase, né? Repete aí pra gente da frase sobre o contador que não usa inteligência artificial. O contador que não usa a inteligência artificial, ele certamente vai ser substituído pelo profissional que usa IA. É isso aí. Quer dizer, é um nível de produtividade, de diferença, de relacionamento com o teu cliente, que efetivamente com a inteligência artificial, você quer ver uma coisa que vai mudar muito agora de 2024 para 2025, é a questão da análise da tua carteira de cliente. Com a inteligência artificial, pela primeira vez na história, os profissionais de contabilidade, independente do tamanho que eles estejam, eles têm a possibilidade de fazer uma análise completa da carteira de clientes dele para fazer recomendação. Tu imaginou como que o teu cliente iria ficar feliz se você simplesmente batesse na porta dele e falasse assim, olha, eu estava analisando tua empresa aqui, seria legal que tu fosse para o lucro real no ano de 2025. Aí ele vai falar assim, mas eu nem te pedi para fazer análise nenhuma. Não, Mas eu já fiz. trouxe para você aqui. Antecipou. 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 Exatamente. Agora, para ter acesso a tudo isso aqui que a gente está comentando, tem que investir em treinamento. É isso aí. Ele acabou de citar aqui, recomendar um livro, mas se você está na vida corrida, você pode otimizar, né, esse seu tempo escutando, né, o livro, ou então estudando através de vídeos, assistindo pessoas que são referência do mercado naquele tema, para aproximar você da tecnologia, desses novos recursos, à inteligência artificial. Sim. Porque a inteligência artificial, eu uso isso nas minhas aulas, vai tratar aquele trabalho que é repetitivo, vai agilizar a atividade que hoje se tornou uma rotina. Né? E o ser humano, a pessoa tem que saber
tá à frente disso, né? Pô, tem um recurso, tem um avanço na tecnologia que vai poder colaborar no meu trabalho, eu vou ter menos tempo para fazer essa tarefa. Isso é muito saudável, né? Sim. Na rotina do seu dia, isso é fundamental. E YouTube tá aí para isso. Sim. Você tem N vídeos no YouTube. Ah, quero um curso. Deve ter algum curso gratuito de introdução da IA para pelo menos você, não sei nada, deixa eu entender isso aqui. Começa por algum lugar. Começa. No Isso aí, próprio, no começa. próprio CRC, agora dia 11, 12 e 13 de novembro, eu ministrei um curso Olha de aí. inteligência artificial para contadores. Provavelmente teremos novas turmas, então Então, isso aí. ficar atento aí. A entidade da sua região, procura lá ela, procura o CRC, já tem olha que maravilha, a sua entidade já está pensando em você, te entregando um curso dentro da plataforma deles lá, para poder você já se inteirar daquilo ali, porque ela vem. Essa onda tá vindo gigante aí, galera. Já veio. Já veio. Você precisa pegar a tua pranchinha e se jogar nela, porque senão para de ver o vídeo de gatinho, né? Para de assistir podcast de culinária e tira um pouquinho do seu tempo, estuda um pouquinho mais sobre isso, né? Como a gente brincou agora há pouco também, reforma tributária tá vindo aí, imagina que loucura vai ser. Você já pode estudar lá usando a IA, e com certeza já tem sites, já tem conteúdos vinculados à IA com reforma tributária. Sim. Então você já consegue cruzar informações e fazer um treinamento de equipe muito mais completo, né? Sabe? Tecnologia, meus parceiros, tá aí, ela tem que ser usada, você precisa navegar muito bem nesse novo mundo que já estamos vivendo, né? É fundamental o profissional de contabilidade se atualizar constantemente, né? O nível de atualizações são muito mais acelerados hoje em dia do que no passado, né? Por muitos anos a informática não fazia parte e o marasmo era constante. Acabou. Hoje em dia é pista de corrida. É que ele falou da questão do tempo, né? Na história da própria inteligência artificial, que ela começa ali na década de 50, que Aham. algumas pessoas acham que começou recente. agora. Não, pois é. Começar com programação lá atrás, a Grace Hopper, ou a Ada Lovelace, que criou o primeiro linguagem, tipo de programação. O primeiro chatbot do mundo foi lançado, é chamado Elisa, foi lançado em 1966. Isso aí. Então, assim, ele era para ser uma espécie de consultor de terapia para as pessoas ali e tal. Não foi muito legal o projeto. E por isso, esse período da história, entre a década de 60 e a década de 80, é chamado de inverno da IA. Justamente porque os estudos de inteligência artificial ficou recluso ao ambiente acadêmico, porque não tinha tecnologia e servidores com processamento suficiente. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte: os smartphones atuais, eles têm mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à Lua. Exatamente. Então, assim, o nível de capacidade computacional, visão computacional, machine learning, deep learning, todo conceito aí que envolve a inteligência artificial evoluiu muito, de modo que hoje é possível você mexer com IA 3D, texto, vídeo, áudio de uma forma muito mais natural. E você vê como isso afeta diversos ramos de tecnologia, né? Você vê vídeos com alterações de imagem, de voz, YouTube fazendo a troca de linguagem em tempo real, inclusive mexendo na pronúncia, no vídeo, que é o lip sync, né? Só que você vê como tá tudo envolve tecnologia. E se você agora está nos assistindo por intermédio de uma tecnologia de um celular, né, com uma computação mais avançada, de um computador, pela internet, e a IA está aí e você precisa acompanhá-la, você precisa estruturar seu escritório para que ele consiga rodar uma IA com estabilidade, com velocidade. Essa frase que o nosso amigo Luiz falou aqui, que você não tem que pensar no próximo passo antes do computador, né? Não, são 3 passos: informatização, computação em nuvem, inteligência artificial. São degraus e você não consegue ir para o terceiro passo sem aí estar no primeiro, passar no segundo. É isso aí. A computação, acho que um recado, se eu tivesse que dar um recado para a galera que está assistindo a gente, vai chegar nessa parte. Vamos chegar, porque o nosso tempo está realmente acabando, então eu já vou começar com os recados. Então, Luiz, vamos começar por você, então. Vou começar, que já estava no gatilho aqui. Se um recado que eu tenho para a galera que está assistindo a gente, contador ou membro de algum escritório, para conversar com um contador responsável, é que invista na computação em nuvem.
A IA, como a gente falou, já chegou. Mas não tem como você trabalhar IA se você está fora do teu escritório e você não tem acesso a uma planilha do teu escritório. De forma remota, no teu telefone. Então, hoje está muito acessível, nuvens seguras, Microsoft, Google, com preços, pô, muito em conta, muito em conta. Então, invista em estruturar sua empresa na nuvem, que você já vai estar com 80% do caminho andado para começar a estruturar seu escritório numa IA. Uhum, Tá? Esse é um recado aí que eu acho que vale para qualquer escritório. sim. Que tem um colaborador, ou eu empresário, né, que eu falo, que trabalha sozinho, ou o cara que tem uma estrutura de 300 colaboradores. Computação em nuvem, contabilidade digital. Aí Se ele depois trabalha partir. sozinho, principalmente, porque ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nada mais justo do que usar a tecnologia Ah, não IA. posso ir num evento, porque eu não tenho acesso aos Exatamente. dados fora. Ele pode ter, pode estar no celular dele, É. tá aqui no feriado trabalhando, se ele quiser. Exatamente. Meu recado é esse aí. Computação em nuvem para se preparar para o que já chegou, mas que vai vir muito mais forte daqui para frente, que é a Isso aí. inteligência artificial. Jonathan, por favor, recadinho final pra galera. Deixar um recado pro pessoal que vai trazer uma linha do que o Luiz compartilhou aí, que não existe inteligência artificial sem automação. E não existe automação sem processo. Então, se você não tem um processo muito bem definido, você automaticamente não vai conseguir usufruir de todo o benefício que a inteligência artificial, através da automação, consegue te entregar. E não tem como rodar automação sem uma infraestrutura adequada, né? Então, É isso aí. seja em nuvem ou seja uma automação local, Sim. você precisa de uma boa estrutura. Então, invista isso. E um ponto muito importante: se você já mexe no chat GPT, você vai ver que lá embaixo está escrito assim que o chat GPT pode cometer erros. Essa é uma questão importante para os contadores. Não existe modelo de inteligência artificial generativa infalível. Então, não tenha medo de utilizar porque ela cometeu um erro ali que a gente chama de alucinar. Uhum, A gente está numa fase experimental. sim. Então, experimente, permita-se experimentar e ver por você mesmo se é legal, se não é legal. Eu tenho certeza absoluta que se você se dedicar um pouquinho ali, você vai conseguir chegar num modelo bem interessante para o teu negócio. Muito bom. Vamos lá, Jefferson. Bem, quero agradecer primeiro o convite, né? A oportunidade de estar aqui dividindo isso com vocês. Pegando um gancho aqui na fala do nosso amigo, queria deixar um recado para todos os empresários, todos os líderes de equipe. Não tenham medo da mudança. Invistam em treinamentos, aprofundem ainda mais sobre tecnologia, inteligência artificial, otimize a sua rotina, os seus processos internos dentro da sua empresa contábil, independente do tamanho, se é de médio, pequeno ou grande porte, você precisa fazer com que a sua equipe tenha um cronograma de treinamento, de aperfeiçoamento, de conhecimento do que está chegando de novidade, para que você possa aprimorar ainda mais a entrega do seu serviço com excelência para os empresários do Brasil. Muito bom. Espero que esse papo tenha incentivado você a olhar mais para o seu escritório, olhar mais para os seus processos tecnológicos, como é que está a sua estruturação interna para atender às novas demandas do futuro, né? É do presente e do futuro que vão ser ainda mais exigentes, né? Porque esse processamento vai ficar mais acelerado, as exigências vão acontecer cada vez mais e com mais volume. Então, prepare o seu escritório, estude sobre como a IA pode te apoiar nesse sentido. E eu espero que os três aqui tenham incentivado você a dar esse novo passo tecnológico no seu escritório, tá ok? Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. A quem está nos assistindo, muito obrigado também. E até a próxima.